Boa noite, professor. A técnica de visualizar e de ficar olhando para uma vela realmente funciona para abrir o famoso terceiro olho? Essa é a pergunta aqui dos comentários. E aí o lembrete, que a segunda é para você fomentar como é que foi o seu despertar da clarividência abrupta que você citou anteriormente, lá que você falou Dá para que ia responder nas transmitir. duas. Na verdade, foi o seguinte, né? Essa técnica da vela, ela funciona muito. Eu já vi outras pessoas assim, em literatura. Comigo não funcionou muito. Comigo que funcionou muito, depois até descobri, lendo os livros, que é a tal da técnica da câmara escura. Eu fui percebendo por conta própria. Tá? Eu comecei a perceber que em ambiente muito claro, com fundo branco, ou totalmente escuro, que é a câmara escura, eu conseguia ver muito mais facilmente. Eu entrava em meditação, claro, no início eu ficava aquilo tentando, até que um dia, num ambiente totalmente escuro, eu começava a perceber uma certa luminosidade. Aí eu pensava, pô, estou vendo alguma coisa, não estou. Isso de olho aberto. Tá? No início, eu abri minha clarividência, por mais que eu fechasse o olho, eu queria essa clarividência direta. Da tela mental, eu nem falei, que eu tinha até no início eu não acreditava tanto, assim, eu falei, é imaginação, até que eu consegui, nos últimos anos, ter experiência de tela mental, que aí a clarividência de olho aberto é maneira, é interessante, mas a da tela mental muito assim, você consegue atingir níveis assim que a de olho aberto não consegue. A de olho aberto é mais ligada a você ver espírito e ver a aura, né? Então, o que funcionou muito para mim não foi a da vela, foi de ficar totalmente meditando em um ambiente completamente escuro. Completamente. Se você puder encontrar um quarto na tua casa que não entre nem um fiozinho de luz, apaga tudo. É até bom que as pessoas acabam com medo do escuro, que ainda tem um pouco. Não é só a criança que tem, não, porque a gente tem muito disso, ainda de medo de sair do corpo. Isso é muito normal. Eu mesmo achava que não tinha medo durante muitos anos. Aquilo que eu achava receio, na verdade, era um medo que eu tinha. E quando eu trabalhei aquilo, porque eu tinha justamente o que alguém falou aí, eu tinha um medo de ficar encontrando toda hora as entidades densas. E quando eu rompi com isso de uma forma definitiva, ou então quase definitiva, né, eu consegui trabalhar melhor isso. Então, a técnica, voltando, a técnica que funcionou muito comigo é isso, apagar a luz total e ficar ali meditando. Medita um tempinho ali com a luz apagada, fica pulsando energia no terceiro olho, no frontal, e depois você abre e fica e tenta observar o escuro piscando o menos possível, tá? No início é assim, você tem que tentar piscar o menos possível. Não estou falando para também você ficar sem piscar nunca, que acaba forçando muito os olhos. Por quê? Você vai estimular o teu chakra frontal. Se você não piscar, e como não tem objeto nenhum, está tudo escuro, os objetos materiais não chamam a tua atenção. Se tu está aqui, você vê essas coisas, você não consegue ver com facilidade. Isso tira a atenção de todo mundo, está tirando a atenção. Se você apagar a luz completa, é o início, é mais fácil. Então, eu usava o ambiente, ou então o fundo totalmente claro. Eu pegava uma parede branca, não essa aqui que está, essa luz está amarela aqui que eu estou usando, e você fica ali olhando fixamente para a parede branca, tentando piscar o mínimo possível. Pode até pegar um amigo seu de cobaia, se a pessoa tiver muita paciência, botar numa cadeira e ficar olhando. Aí você começa a ver o contorno e tentar focar não na pessoa. Algumas técnicas dizem para focar no contorno da pessoa. Eu, particularmente, não desenvolvi a minha assim. Eu ficava tentando olhar num ponto entre a pessoa e o observador, no caso eu. Então, assim, no vazio, no nada. E isso eu comecei a perceber no início, tanto da câmara escura, ou então dessa clara. Da vela, eu vejo muita gente falar bem, mas não funcionou comigo. Eu fiz no início e não consegui avançar. E aí você começa a perceber um pouquinho. Brilhou um pouquinho, acendeu uma luz, e daqui a pouco você fala, caraca, eu estou vendo. Estou vendo a aura. Aí no início é muito interessante que você começa a ver, quando eu consegui assim, num período, tem muito tempo, né? Foi antes dos 18, lá para os 13, 14, eu tive algumas experiências espontâneas com 11, 12 anos, né? Tem uma até que eu tive com meu irmão, depois eu conto em outra oportunidade que a gente viu um avião da Primeira Guerra passando, a gente pequeno, brincando no quarto, o avião passou em frente à minha varanda num prédio, entre um prédio vizinho e a minha varanda, e o prédio tinha a distância de, sei lá, 6 metros. Eu achei normal o avião passando, e depois, tinha uns 8 anos, e depois eu comecei a perceber que essas coisinhas estranhas que aconteciam, eu contava para os meus amigos de futebol no play, vi um avião passando, saiu voando lá pela reserva do Grajaú, passou em frente à minha varanda, em frente aqui,
a 1 metro e pouco. Para mim, aquilo ali era um avião, não era, né? E depois, então, mas voltando. Então, a clarividência no início, quando eu comecei a desenvolver, treinando diariamente, você vai demorar pelo menos aí para ter uma clarividência legal, alguns meses ou uns 2 anos, vai variar muito de pessoa para pessoa. Eu consegui, em alguns meses, ter uma clarividência da aura, digamos assim, vou dar um exemplo, eu uso óculos para ler, tá? No início, quando você desenvolve a clarividência, nesse primeiro estágio, você vai começar a ver a cor da aura. Tem o duplo etérico, que é o contorno, esse é mais fácil, acho que, dependendo, com poucas semanas, as pessoas, em geral, conseguem ver. Mas eu nem gostava desse, porque eu não falava, estou vendo aqui em torno da cabeça, eu quero ver a cor da aura. E eu ficava nessa tentando. Aí quando eu consegui abrir pela câmara escura, acho que foi a primeira, apagava a luz e ficava, inclusive meditando no banheiro. Tomava banho, depois desligava a água, ficava sentado com o banheiro todo apagado, tinha um basculhantezinho, às vezes eu pegava a toalha, botava ali para tampar, tampava debaixo da porta para não entrar luz nenhuma e ficava. Quando abriu aquela evidência, isso, você começa a ver, por isso que eu dei o exemplo do óculos, eu tenho, sei lá, 1 grau só para leitura, não é tanto. Mas quando eu boto o óculos, você vê com nitidez, o mundo muda, fica ali tudo nítido. Se eu tirar, eu vou ver, eu vou pegar um papelzinho pequeno aqui, eu vou ler, vou forçar a minha vista, mas fica meio embaçado, mas eu sei que está ali. Então, no início da clarividência, eu via justamente assim, as cores, mas elas estavam ali, mas não estava nítida, não via separação da aura, não via isso. E no início, nas primeiras manifestações, você vê, daqui a pouco desaparece. Eu falava, eu vi. Eu falei, não vi nada, é coisa da tua mente, tá maluco, chega disso. Aí daqui a pouco eu tentava de novo, até que chega no momento que você não tem dúvida. Você vê um turbilhão de energia em volta de você. Mas a minha técnica, além dessa câmara fechada, eu fazia um combo de meditação, escuro e oração. Cara, era mantra em cima de mantra, era oração, era Pai Nosso, que eu gosto, era o Sutra do Coração, um pedacinho do Sutra do Coração, o Gayatri também, que eu gosto muito. Eu fazia um combo, uma miscelânea própria minha. E aquilo ali começou a ativar os chakras. Juntando com a câmara escura, que foi o principal método que eu usei, começou a abrir. Aí no início eu via um pouquinho, daqui a pouco sumia. Isso foi se repetindo, foi aumentando, até que eu comecei a ver com constância. Agora, contando como é que eu abri de forma abrupta. Depois da experiência de Kundalini, eu despertei a clarividência nesse momento no centro, que eu via as consciências extrafísicas, via a energia dançando pelo ambiente, passeando pela mesa de oração ali, de uma forma avassaladora, e beleza. Mas daí, depois disso, não pense que toda hora eu via, não. Eu vi, depois sumia, eu ficava, eu tive uma experiência maravilhosa, tentava repetir, não consegui, mas enfim. Aí depois tive outras experiências legais também, mas falando da clarividência especificamente, em 2002, eu tinha até perguntado isso para o meu amigo no outro dia, liguei para ele, que eu ia contar essa experiência no canal, não botei ainda. A mãe dele já partiu do plano espiritual, estava com câncer. E ele chamou todos os amigos para fazer doação de sangue. E eu já tinha essa clarividência aberta, leve, né? Que quando eu tive a manifestação da Kundalini, ela abriu, eu vi de uma maneira assim, muito mais vigorosa, mas depois ela sumiu, não voltava. Então, demorou um tempo até ter de novo de uma forma substancial. Digamos assim, um pouquinho, eu sempre conseguia ver, mas aquilo me irritava, entre aspas, um pouco, que eu queria ver as camadas da aura e tal, mas foi muito tempo. Aí, quando foi doar sangue, os amigos de infância aqui do prédio, ele levou um monte, chegou lá na hora, doando sangue e tal, sentei e fui doar sangue. Aí, depois que acabou a doação de sangue, tá todo mundo conversando, o papai tinha passado uns 5 minutos. O que aconteceu? Eu doei o sangue, minha pressão caiu, tá? Meu metabolismo ficou mais devagar, o duplo etérico deslocou um pouquinho mais, o chakra Agnya ficou mais ativo, e até aquele dia eu sentia o chakra Agnya assim. Deixa eu botar de lado aqui, pulsando assim, tum, 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 às vezes exteriorizava um pouquinho. Aí nesse dia, pela primeira vez, hoje em dia eu consigo repetir, mas também não é tão fácil entrar nesse nível, eu tenho que meditar aqui em casa, tem semana que eu não consigo, tem que estar legal. Resumindo, eu doei o sangue, tá todo mundo conversando, lanchando, eu já era conhecido no prédio como o maluco da projeção astral, que via aura e não sei o quê,
me zoavam, mas quando alguém morria, alguma coisa, iam perguntar para mim, achando que também que eu via tudo, né? Aí eu, tá, do nada, estou lá conversando, lanchando depois da doação de sangue, uns 10 minutos depois. Daqui a pouco começou o frontal assim, daqui a pouco saiu aqui, né? Brincadeira não, o negócio aqui. Até hoje, para reproduzir, acho que eu tenho dificuldade de botar tão longe. O negócio aqui, assim. Na hora que abriu, porque para entrar nesse estágio você demora, não é fácil. Tá? Senão é sair abrindo frontal toda hora. Eu tenho que meditar, sentar. E esse nível aí, digamos assim, tem que ficar muito tempo. A não ser que eu esteja, por exemplo, se eu tiver. Eu estava fazendo desenvolvimento no Ramatiz essa semana de novo. A casa, a energia da casa tem a ver comigo. Os mentores estão ali. Eu fui sentar, porque para voltar a trabalhar como médium tem que fazer todas as palestras, todos os tratamentos de novo. Eu fiquei sentado meditando ontem. Foi quinta-feira. Quinta não, segunda-feira. Ontem, né? Ontem. Estou lá meditando, aí abriu aquela evidência, não nesse nível que eu contei, mas parecido. Então, nesse dia que eu estava doando sangue, foi mais ou menos assim, só que foi a primeira vez. E na hora que abriu, aí vocês pensam, mas como assim você sente? Você sente um membro, um braço aqui. Não é brincadeira não, não é pulsando o negocinho aqui não, é isso aqui. Um turbilhão de energia. Aí foi impactante, porque eu nunca tinha aberto aquela evidência nesse nível. Eu comecei a ver aquilo, estava o meu irmão de um lado, o meu amigo do outro, o pessoal lá do sangue, e eu comecei a falar, soltando palavrão, cara, tô vendo, peraí, tô vendo tua aura, todas as camadas. Aí eu vi todas, não, eu lembro que nesse dia, o meu irmão e esse meu amigo, eu vi primeira vez que eu vi as 3 camadas da aura de cada um, e eram muito parecidas, tinham cores bastante, assim, semelhantes e não tão espiritualizadas, porque quando você vê violeta, índigo, mas tem energia boa, energia amorosa, em pessoas inteligentes, eu via muito amarelo, via verde, tinha laranja também, e tudo varia muito no tipo de luminosidade. Mas, enfim, aí eu comecei a ver a aura dos dois, virei para o lado, vi a aura do pessoal que tirava sangue, comecei a ver a aura de todo mundo, mas de uma maneira incontrolável. E na hora que eu olhei pela janela, pela primeira vez, eu vi o raio do sol entrando. Só de falar com você, agora eu já estou mais empolgado, a energia já começa. Eu vi a energia cósmica entrando, coisa que eu faço hoje, mas eu tenho que parar, tenho que me concentrar, meditar. Eu vi assim, conversando, e foi a primeira vez, porque eu vi os raios cósmicos entrando, e eles vêm dançando pelo ambiente, entrando pelo topo da cabeça, entrando pelos chakras, e eu fiquei um pouco empolgado na hora. Aí comecei até a falar palavrão. Eu falei, cara, vocês não estão acreditando. E todo mundo me olhando. Eu falei, eu estou vendo tudo. Tipo Matrix, final do Matrix 1. Eu vendo tudo, falando igual um doido, todo mundo. Aí, você está vendo o quê? Me botaram numa cadeira, ele está passando mal. Eu falei, não, eu estou vendo a aura de todo mundo. Até que enfim, não sei o quê. Aí foi mais ou menos assim. Aí depois aí cheguei em casa, tentei repetir a experiência. Aí na hora o enfermeiro foi engraçado, que me botou na cadeira. Eu falei, cara, eu não vou desmaiar, não, calma. Ele, você tá vendo o que eu falei? Tô vendo tua aura perfeita, as camadas da tua aura. Ele, qual é a minha aura? Aí eu falei para ele na hora, aí depois foi sumindo, demorou uns 5 minutos, 4 minutos, que é o que normalmente quando eu abro a clarividência eu consigo ficar assim, uns 3 minutos, 4, e depois ela vem. Eu tenho que ficar de novo. Eu tenho uma técnica que eu hoje em dia eu ativo o coronário, seja jorrando energia e caindo, ou então tirando energia cósmica. Mas a energia, hoje em dia, a minha técnica é a seguinte: eu simplesmente fico estimulando pela vontade o coronário, ele vai, só de eu falar com vocês, ele abre um pouquinho, mas ele abre aqui, a energia jorra, cai por aqui e bate no meu frontal. Eu tenho mais facilidade para mexer no coronário do que no frontal, por causa da energia cósmica entrando. Tá? Então, hoje em dia, a minha técnica, ou pela meditação, ou tem que ficar fazendo isso repetidamente até abrir nesse nível. Mas, digamos assim, tem alguns níveis intermediários. Hoje em dia, o meu mais, digamos assim, esse aqui, você vê a aura borradinho, pô. Quando você sai um pouquinho mais aqui, aí você começa a ver as camadas da aura, 3 camadas, 4 camadas, aí vai variar também da pessoa que você está vendo. Eu treino praticamente todos os dias comigo, minha esposa é minha cobaia dormindo, e meu filho, porque assim, não pense que você abre aquela evidência e tem aquela evidência total, vai ver sempre toda hora. É tipo musculação, parou um pouquinho, ela diminui. Então você tem que ficar ali 100% o dia todo. Só que junto com aquela evidência que eu falo, você vê
consciências desagradáveis. É muito mais fácil você ver um espírito sofredor ou um mago, às vezes, sombrio, do que ver um Bezerra de Menezes ou um Chico Xavier, que isso aí é muito complicado. Um espírito de alta luminosidade. Então, não pense que aquela evidência é aquela beleza. Vai abrir aquela evidência, o mundo vai se tornar uma festa e você vai se tornar o senhor porque tem isso. Abre aquela evidência, minha vida vai andar, vai até virar uma desgraça se tu não tiver equilíbrio.